Olá pessoal, vamos para mais um vídeo e com a graça de Deus e de toda a espiritualidade que nos assiste, agradecemos a presença de vocês também no nosso vídeo, né? Vocês inscritos ou não inscritos ainda, que Deus proteja a todos e a família de vocês também. Prosseguindo com aquele pedido do Feng Shui para a mesa de trabalho, eu vou ler aqui algumas dicas para vocês colocarem, quem trabalha em escritório, quem trabalha em casa, quem tem uma mesa específica para desenvolver seu trabalho, seria bom seguir essas dicas e ninguém perceberia que se trata de uma técnica, né, de defesa psicoenergética e também uma técnica para vocês aumentarem o seu poderio mental, psíquico, energético e aumentar também o poder de se proteger, né, com a espiritualidade, de investidas mais sutis, né, dos inimigos, dos adversários, das pessoas com olho grande, com inveja, pessoas, enfim, que têm mais influências. Então, algumas dicas para a mesa de trabalho é essa aqui. Eu vou ler para vocês algumas aqui que eu coloquei, né? Como eu disse no vídeo anterior, o computador tem que ficar no centro da mesa, nunca ficar na lateral, né? Em cima do computador, se puder, vocês podem colar ou colocar de alguma forma algum objeto vermelho, tá? E uma luminária do lado atrás, tá? Atrás dele, se você puder, pode colocar uma luminária voltada para baixo, a luz, tá? No lado direito, vocês coloquem um porta-retrato, ou pode ser um par de objeto que você queira, tipo 2 jarrinhos, 2 bichinhos, duas porcelanazinhas de alguma coisa que vocês gostem, né? O telefone também tem que estar após isso, né? O telefone ele não pode estar muito encostado, porque vai dar excesso de energia no computador, tá? Logo após, vocês coloquem isso do lado direito, né? Isso tudo que eu estou falando aqui é do lado direito. Logo após isso, vocês colocam algum objeto metalizado. Entenderam, pessoal? Então, é a mesa do computador no centro, ao lado direito um porta-retrato, ou um par de vasinhos, ou um par de bichinhos, ou qualquer coisa em parelha que vocês queiram. Logo ao lado, né, o telefone e algum objeto metal, tá? De metal. Qualquer objeto que vocês queiram. À esquerda, vocês coloquem um cristal e os papéis dos seus trabalhos, tá? Então, mesmo que você seja destra, você coloca os papéis do seu trabalho e um cristal, tá? Esse pode ser o translúcido, à sua esquerda, tá? No centro esquerdo, um vasinho com planta ou flores, pode ser aqueles vasinhos artificiais mesmo, né? Se for um vasinho de planta natural que você leve todo dia para o trabalho, melhor ainda. Se não, vocês podem colocar um ao gosto de vocês, tá? Que possa ser também um que não seja natural, tá? Um vasinho de flores artificial. Ou só da plantinha verde, pode ser também só verdinhos no lado esquerdo. Atrás à esquerda, uma pequena pilha de livros ou livretos que você goste, né? Você coloca assim atrás do vasinho, né? Você coloca uma pilhazinha de livros ou livretos, tá? Dos assuntos que você gosta, que você queira, tá? Aí, lá em cima da mesa, em qualquer ponto da mesa, você evita tesouras ou abridor de cartas, né? Você não coloca isso nunca sobre a mesa, tá? Nenhum objeto cortante pode estar na mesa, tá? Do seu trabalho. Nenhum objeto cortante. Esses objetos têm que estar escondidos numa gaveta, tá? Ou escondido onde você queira, numa caixinha, mas em cima da mesa, não, tá? E para energias boas para a sua mesa do trabalho, você coloca na mesa um pequeno espelho virado para fora. Esse espelho ele pode estar atrás colado, virado para fora, né? Intencionalmente para alguém pensar que você gosta de se olhar de vez em quando, mas não é. É para rebater as energias das pessoas que queiram mal a você, que queiram te desejar mal, que cheguem com má influência na sua mesa de trabalho, né? E colocar na gaveta um gráfico prosperador de gaveta, né? Vocês acham isso na fácil no Google, né? Esse gráfico prosperador de gaveta. Vocês imprimem ele, né? E coloquem na sua gaveta. Ele se chama gráfico prosperador de gaveta, ok? Essas são as dicas de Feng Shui
para completar o outro vídeo que eu fiz falando sobre esse assunto, tá, pessoal? E então, agora aqui, prosseguindo com os assuntos pedidos também, nós temos aqui uma pergunta, foi de um rapaz, esqueci o nome dele. Ele perguntou: os chips não interferem no nosso livre-arbítrio? Alguém que está com chip, não, a pessoa não está sendo, assim, tripudiada por alguém, porque alguém colocou um chip nela? Não, até porque você não pediu o chip, né? O chip foi posto em você, assim, por uma questão que houve de afinidade, alguma coisa que houve um merecimento, porque quem não tem merecimento não recebe chip, é isso que eu falo sempre, né? As afinidades, as sincronicidades com certos vícios, com certos tipos de procedimentos na nossa vida, é que fazem com que nós tenhamos essas coisas que venham para nós, magias, vícios, né, chips, essas coisas, entenderam, pessoal? Então, nem sempre é, tá interferindo no nosso livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio seria se você fosse fazer alguma coisa para a pessoa, para outra pessoa. Aí você teria o livre-arbítrio de fazer mal ou não fazer mal. Então, nesse caso aqui, o resgate é mais de quem mandou fazer para você. Quem fez para você é que vai ter que pagar esse resgate. Ainda mais se você não for muito merecedor, né? Agora, normalmente as coisas pegam quando a pessoa é merecedora, né? Não sendo merecedora, não pega, certo? Sempre falo isso, né? Uma outra aqui, que foi uma moça que me perguntou, por que nas psicografias, mesmo as não verdadeiras, como a senhora fala, os espíritos que se passam pelos desencarnados sabem o nome de alguns dos entes queridos, de alguns familiares? Eu digo que sabem porque eles não são oniscientes, mas eles podem ouvir, né? Os comentários de quando as pessoas estão ali sentadas na plateia, ouve os comentários dos nomes, né? E mesmo há uma ligação com a espiritualidade, quando você está pensando em pedir uma psicografia de alguém, há uma sincronicidade de certos espíritos com vocês, com os entes que ficaram. Então, conforme a pessoa fala que vai num centro, vai fazer uma psicografia e tudo mais, esses espíritos eles veem, né? E muitas vezes eles não são os verdadeiros donos da carta, né? Como eu já expliquei em outro vídeo, os verdadeiros donos da carta às vezes não estão em condições ainda. Vocês viram pelo filme Nosso Lar. Eles não estão em condições de vir à Terra psicografar coisa alguma, né? Porque precisa de bastante tempo para ele se adaptar e vir pedir lá, e fica um bom tempo nesse processo de pedir e de receber autorização para vir. Também tem a questão do médium. Tem que ser um médium que tenha sincronicidade também com o espírito, com a família, o local que a família vai lá pedir essa psicografia. Por isso eles podem saber alguns nomes, sim, tá? Eles podem saber alguns nomes, alguns apelidos que a pessoa usava aqui em vida aqui na Terra, e eles ficam sabendo, e na hora da psicografia eles simplesmente falam aqueles nomes, e as psicografias se dão por verdadeiras, ok? Uma outra aqui também foi uma moça que me perguntou: energias das escolas públicas. Ela sente que as energias das escolas públicas não são muito boas. Não só das escolas públicas, né, pessoal? Vocês sabem muito bem que não é só a escola pública. As questões de energias de locais públicos, não só escolas, são as energias muito deletérias, né? E são muito diferentes. Tem energias boas e tem energias ruins. Quando as egrégoras são de energias de pior calibre, aí, claro, as pessoas se sentem pior naquele ambiente, né? Como passagem metrô, trem, shoppings, né? Campos de futebol, como eu sempre falo, alguns exemplos, né? Onde haja muitas emoções. Mas as escolas, eu também sinto isso nas escolas, né? Pelas pessoas que trabalham ali, pela a circulação das crianças, porque as crianças elas acabam levando para a escola e carregando dentro de si todas as energias que elas trazem da família, elas trazem de casa essas energias. E como são muitas crianças, né, 500, 600 crianças dentro em cada período escolar, é muita egrégora, né? Há uma força muito grande de energia circulante ali. Então, elas podem trazer, sim, energias, e as energias não são agradáveis, nem sempre, né? Geralmente não são agradáveis. São mais para desagradáveis do que para agradáveis. Você aqui citou escolas públicas, mas eu não digo só escolas públicas, tá?
porque os problemas não existem só entre os pobres ou médios, existem entre os ricos também, os bons de trabalho, os bons de dinheiro, existe muita energia ruim também nesses ambientes, tá? Então, eu não julgo só por escola pública, como você colocou, eu julgo por escola pública e particular também, porque o que manda é a energia. Às vezes as crianças estão numa escola particular e não quer dizer que elas estão levando energias boas para ali, ok? Então eu vejo pelos dois lados que as energias, sim, tem, e elas vêm de casa, de todos que estão ali circulando naquele período. Ok, pessoal? Uma outra aqui, que me perguntou, foi uma moça também, está lá na descrição dos vídeos, todos esses questionamentos aqui estão na descrição dos vídeos, tá, pessoal? Estão lá nos comentários, melhor dizendo, dos meus vídeos. Todos que comem muito, bebem ou fumam são considerados suicidas? O que é possível para fazer para nos livrarmos desses vícios? Se todos são considerados suicidas, os que fumam, bebem ou comem muito? Sim, são. Eu já falei em vários vídeos isso, né? Porque normalmente quem bebe muito, fuma muito ou come muito, eles estão obsidiados. E esses obsessores obrigam eles a comer, a beber e a fumar muito, porque eles se alimentam daquelas energias nocivas. Então, se eles bebem, comem ou fumam muito, eles são considerados suicidas indiretos, sim. Por quê? Porque eles sabem que aquilo ali faz mal. Só por esse simples detalhe. Eles sabem que aquilo faz mal, mas eles continuam fazendo. Então, se eles continuam fazendo, né, de livre e espontânea vontade, já que tem livre-arbítrio para fazê-lo, eles são, sim, tá, considerados suicidas, suicidas indiretos. Porque, apesar que eles têm suicídio e suicídio, como eu já expliquei, né? Quanto mais a pessoa souber que aquilo faz mal, pior é aquela situação nociva para ela. Quanto menos ela souber, menos nociva é. Certo, pessoal? Essas situações todas aí de vício. Tem também outros vícios, né? Tem sexo, né? Tem vícios de outras coisas mais, drogas mais pesadas, né? Tem vícios de tudo, né? Vícios de ler, vícios de ver teatro, ver cinema, ver televisão, viciados em séries televisivas. Tem viciados de todas as espécies. E dependendo dos vícios, sim, se eles fazem mal, quanto mais eles fizerem mal e quanto mais a pessoa souber, mais ela é considerada um suicida indireto, ok, pessoal? Porque ela não se enforcou, ela não tomou chumbinho, não deu um tiro no ouvido. Esses são os suicidas diretos, mas os indiretos também penam, né? Depois que se vão nos umbrais aí, dependendo do nível, do umbral que essa pessoa for, né? Dependendo vamos dizer assim, da nocividade da energia dela, que vai se afinizar com aquele umbral, porque já foi explicado isso exaustivamente em outros vídeos. É só vocês procurarem que vocês vão encontrar, tá? Esses vídeos que falam sobre isso aí, tá? Uma outra aqui também que perguntou, que foi no vídeo de impotência sexual, que pode ser algo do passado, né? Que essas coisas assim, ela falou que sobre a impotência sexual que eu falei, né? Que pode ser um chip ou implante, porque normalmente a impotência sexual masculina ou feminina, ela é um chip implantado no chakra básico, né? Ou no sacral, ou nos dois. E então, para poder colocar a pessoa sem ter, né? Aquela vontade, aquela libido para viver com outra e ter com outra. Então, normalmente isso é feito por vingança, né? Homem ou mulher que faz para o seu ex, né? Para que ele não tenha ou ela não tenha mais apetite sexual com mais ninguém, somente com eles, e fazem isso e colocam esses chips. Sim. Aí ela me perguntou, e se quando é o contrário, né? A pessoa vive pensando em sexo, isso é normal ou é chip? Olha, eu digo para você que é sincronicidade, né? E afinidade com os espíritos obsidiadores. Porque há diferença, né? Desse que eu falei, a impotência sexual quando é por magia, né? E a impotência sexual, quando é por magia, né? Que alguém fez, que eu estou acabando de falar, ou quando é ao contrário, a pessoa é viciada em sexo. Eu acabei de falar sobre vícios, né? O sexo, o vício de um sexo, o vício de ver filme pornográfico, o vício de ficar trancado vendo revistas sexuais, né? E ligar a televisão nesses canais que são pagos à parte aí de filmes pornográficos. Isso tudo acarreta, pessoal, doenças sérias, né, no psicossoma da pessoa, porque atraem aqueles espíritos que estavam até ali, às vezes, na hora que foi feito aquele vídeo, são atraídos pela energia que vocês estão emanando.
E eles são atraídos e para eles não tem aparelho de televisão, não tem nada. Eles adentram, né, aonde você estiver e vão, né, se alimentar também daquela necessidade ali que vocês acham que tem. E ao contrário, quando a pessoa não tem chip, que não é magia que alguém fez, por isso que tem potência sexual, é por esses espíritos obsediadores, certo? Ou então, magia é chip, pode ser 99,9% é chip, né? A impotência sexual. Ou vem de outras vidas, como eu já falei em outro vídeo, aquela questão que agora o homem não consegue ter filhos. Por quê? Porque ele era um daqueles escravos que era pago, né, para ter filhos com as escravas. Era o grande reprodutor, né, porque erroneamente e na ignorância daqueles senhores de engenho, eles achavam, porque o escravo era alto, forte, bonitão, tinha uns dentes bons, bom de saúde, ele era um bom reprodutor, como se fosse um touro, né? Que vai e arrebanha as vacas todas, ou as éguas, um grande cavalo, né, e tal. Mas não é assim, né? Mas na ignorância deles naquela época, eles achavam que isso era, né, o certo. E pegavam aquele escravo, né, e ele tinha todas as regalias. Eles iam até alugado para outras fazendas, para outros engenhos, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso. E eles iam lá e faziam a reprodução com várias escravas ao mesmo tempo, né, para nascerem mais escravinhos ali naquele engenho, naquela fazenda. E como que eles pensavam que aqueles escravinhos ali seriam fortes como o pai. Ok, pessoal? Então, hoje em dia, ele renasceu com esse problema, né? O problema de ejaculação precoce, até o vídeo sobre isso, ejaculação precoce. Por que ejaculação precoce? Porque ele era obrigado a ter sexo com 4, 5, né? De um dia para o outro, porque ele era alugado por horas, por dias, né? Para fazer sexo com aquelas escravas em outras fazendas, em outras regiões. E hoje em dia ele sofre com essa ejaculação precoce. Eu falei isso num vídeo. Tá? A espiritualidade é quem me mandou informar isso. E hoje em dia, ao contrário da ejaculação precoce, tem as impotências sexuais, né, que são por magias e chips, e esses vícios dos sexos, né, que isso não é normal. Ela me pergunta que é normal. Eu digo, não, não é normal, né? Não é normal, simplesmente eles estão sendo vítima de obsessores, vampiros energéticos, né? Porque quem fica na frente vendo só filme pornográfico, ele tem um vampiro energético se alimentando daquilo. E um dia ele vai cair de cama, porque a bateria dele não vai dar. Ele não vai aguentar mais, aquela bateria dele vai ser sugada, porque o vampiro está ali sugando isso, né? E esse vampiro usa para atrair, né, as energias para si, que são as energias que ele se alimenta, são as energias que ele convive ali diariamente. Ele já sabe que aquela pessoa fica ali fazendo aquilo. Então ele vive ali se alimentando. E o da impotência sexual normalmente são chips já a longo tempo, já a longo prazo. Quando a pessoa perceber que está ficando com impotência, seria bom procurar fazer um check-up bioenergético, né, para descobrir se está com algum vampirismo, se está com algum obsediador nessa situação de incubos e súcubos, né? Porque o íncubos e os súcubos, eles são vampiros sexuais e de repente eles estão tomando sua energia, por isso que você caiu a sua vitalidade sexual, né? O parceiro foi embora, o marido não quer mais nada com você, porque você já não está mais sentindo vontade de estar com aquela pessoa. Mesma coisa são os homens, né? Porque arruma uma outra namorada em outro local e ela faz algo para que ele não seja mais ninguém para a esposa em casa. E acontece dele ficar só com impotência sexual para a pessoa de casa e com a da rua não. Ok, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre essas questões aqui, né? Já falamos sobre vários, se os chips não interferem no livre-arbítrio, já falei, né? Falamos também sobre as psicografias, que os espíritos podem saber os nomes sim, e psicografar uma carta errada, né? Porque ele ainda vai ter o tempo dele de voltar, e quando ele voltar, ele vai dizer coisas que ele não disse na primeira carta, porque não era ele, né? Porque ele está se preparando, porque quem desencarna, o processo é lento e gradativo, ninguém vem logo fazendo psicografia como se fosse um santo, né? Então desconfie desses tipos de psicografia, né? Por isso que eu tenho, como eu já falei, tenho sempre um pé atrás com as psicografias, né? Mesmo de famosos aí, eu não acredito, né? Porque eu sei como que funciona a coisa para o mundo espiritual e que não é desta forma, né? Falamos também que os que comem muito, bebem e ou fumam esses são considerados suicidas, sim, né?
são considerados suicida, porém alguns em outros níveis, uns níveis piores e outros níveis melhores, né? E falamos também da questão da impotência sexual, se é chip. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, até a próxima, espero que tenham gostado. As orações continuam sendo feitas nos trabalhos de domingo, podem colocar os nomes pelo e-mail que está aí na descrição do vídeo, né? Os pedidos de análise estão também na descrição do vídeo, vocês podem mandar pelo e-mail, tá? Podem mandar pelo WhatsApp, que também está aí para vocês entrarem em contato. Eu agradeço demais os carinhos e as palavras de incentivo, de amor que vocês estão mandando para mim. Eu não tenho palavras para agradecer a vocês. Tem pessoas que entram só no e-mail ou só no WhatsApp me mandar um beijo. Eu mando outro para vocês. Eu amo vocês todos. Fazem parte agora da minha vida, como fazem parte as pessoas da minha família. Ok, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima. Espero que tenham gostado. Namastê para todos. Beijão no coração de vocês.